bem, Débora? Tudo, e você, Rafinha? Tudo ótimo. Veio de vermelho hoje. Vem de vermelho pra combinar com o seu batom. A gente combina, tem ele que ornar. Ele me quebrou agora, sabe o que eu ia falar? Toda vez que ele vem de vermelho, eu tô achando que tem coisa rolando. Então não tem coisa rolando. Não tá? Não, porque tá eu vim pra combinar com o seu então batom. Tá bom. Então fechou. Hoje a pauta é: o meu batom não é o coração do Rafael. Não, longe disso. Que da hora, amigo? minha parceira. Você tá boa? Tô ótimo, e você? Semana passada não compareceu, Não foi pude. acompanhar o marido, mas foi por uma Tava boa de causa. atestado, de acompanhante. Traz o atestado aqui pra gente expor pra galera. Isso é verdade. Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia, ao meu lado minha parceira Débora Sampaio. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rafa, de novo aqui. Sempre um prazer estar com você. Excelente. Sua companhia é muito prazerosa também, minha amiga. Tô puxando muito seu saco. Não é isso que você me fala no WhatsApp, mas tudo bem, vai. Palhaça. Corre. Posso apresentar nossa Pode. convidada de hoje? Pode. Dá um close pra garota. Nossa, jovem, bonita, eu vim elegante. de vermelho também Pra hoje. combinar. Eu Tom sabia que você ia Sutton. estar de camiseta vermelha e a Débora de batom vermelho. Você viu? Isso é uma cartela De cores, primavera, primavera. brilhante. Não começa. Sei. Exatamente, começou, né? A Tá mentira. na paleta. Valeta mexicana. Foca, Rafael, foca. Foco no foco. Quem Foca. que é a nossa convidada? Você não conhece ela? Nossa convidada de hoje é uma advogada, Ana Paula, que fala sobre um assunto maravilhoso que é de muito interesse, que é separação humanizada. É isso? Isso. Por que separação humanizada, Ana? Explica pra gente. Porque as pessoas esquecem, num período de divórcio, no meio das brigas, que a gente está lidando com seres humanos. Então, vou dar um exemplo bem prático para todo mundo. Você assistiu o filme Histórias de um Casamento, da Netflix? Isso é novo? É novo, é do ano... Não. Tem um ano e pouco. Nesse filme, todas as pessoas se emocionaram muito, que o filme era super profundo. Mas, assim, o que me chamou mais atenção é o quanto nós, advogados, influenciamos na briga daquela família. Por quê? Porque a família não vai acabar com o divórcio. O divórcio, ele só vai acabar com o casamento, mas aquela família vai continuar. Só que num novo formato. Então, para você ter um formato assim, um pouquinho mais leve, que a gente sabe que não é uma situação mais leve, você precisa agir de uma maneira humanizada, priorizando as pessoas, né? Entendi. É isso. E na questão da família, quando tem filhos, eu acho que é a pior parte, né? Você é especializada, né? Divórcio humanizado, pensando, não é pensando nos filhos, Priorizando. não é? Priorizando os filhos. Sim. Sim, mas antes da doutora Ana começar a falar, nós precisamos agradecer quem nos apoia. O nosso parceiro, Nosso- Gummy Vibes. O que é Gummy Vibes? Gummy Vibes, daqui o meu Gummy. Sabe o eu que já que é o comi Gummy o Vibes? meu de hoje, mas eu vou comer mais um. Eu porque vou é falar bom. direto e reto. Não faça como eu, tá, pessoal? É uma goma por dia. Você Gummy Vibes, ele vai te ajudar no tratamento da sua ansiedade. Sim, ansiedade, tudo. Você dorme bem, Débora? Durmo. Tá dormindo com Gummy? Durmo melhor com Gummy. Você, Rafa, você anda dormindo Estou bem? dormindo muito bem, comendo Gummy Vibes, porque eu como, eu mastigo. A partir do momento que eu começo a mastigar, já calma a minha ansiedade. Calma até minha sudorese. Então, o Gummy Vibes, ele é lembrando, né, que ele é um suplemento alimentar. Ele não Exato. substitui aí a medicação, mas ele ajuda aí no relax mesmo. Eu brinco que é a goma do relax. Se você é ansioso, não consegue dormir, não consegue se concentrar. Gummy Vibes vai auxiliar no seu tratamento. Esses dias eu tava com aquele treme-treme no olho, sabe? Involuntário. Sim. Tô topem agora. Gummy Zero. Vibes. E o que o Rafa disse é muito importante. Gummy Vibes, ele é um suplemento. Então, ele não substitui o seu médico, não substitui o seu medicamento, nenhum acompanhamento médico, enfim. Ele vai auxiliar. Exatamente. Ele é um coadjuvante. E para quem é nosso seguidor, para quem curte aí o Eu Também Podcast, a gente tem cupom de desconto, EUTBM Podcast. Você vai ter 10% de desconto e também frete grátis. Essa semana eu dei uma olhada no site. Tem uns combos ali em promoção. Tem Então tá várias valendo paradas. super a pena. Além desse desconto do site, você coloca lá o nosso cupom EUTBM Podcast e vai ter mais 10% de desconto. Isso, parceiro? Isso mesmo, Fechou? parceiro. Lembrando os sabores menta e maracujá. Menta e maracujá. O meu preferido é menta, e o seu? O meu é menta também, porém, eu já tô enjoando, então eu vou migrar pro maracujá, porque é sempre bom mesclar. Então tá bom. Fechou. Então Tá é certo? isso. Obrigado, Gummy Vibes. Obrigada. Sigam eles no Instagram também. É isso. Beleza? Fechou? Bora. Fechado. Ana, a gente tava falando priorizando os filhos, né? Sim.
Conte-nos pra nós. Porque assim, o que eu ouço? Né? Eu nunca fui casado, mas eu ouço bastante. Divorciou, os filhos estão no meio da confusão. A criança acaba sofrendo. E como que você entra nesse meio do caminho? É que assim, todo relacionamento, quando ele começa, eu falo que ele é tipo um bordado. Você já viu um bordado do lado certo? Ele é lindo, maravilhoso. Quando o relacionamento termina... Você já virou o bordado do avesso? É aquele monte de emaranhado, aquela coisa horrorosa. É isso que acontece. As pessoas só mostram verdadeiramente quem elas são depois do término da relação, né? Porque quando a gente começa uma relação, principalmente na hora da paixão, a gente usa aquelas máscaras pra conquistar o outro. Mas assim... mentira. Mas a real mesmo só vai aparecer a hora que esse relacionamento termina, né? E quando aquele casal, eles não têm filhos, a briga gira em torno, se eles estão mal resolvidos, se tem muitas mágoas, muitos ressentimentos, gira em torno do patrimônio. Quando há filhos, gira em torno do patrimônio também, né? Se tem bastante patrimônio. Mas o que eu vejo, as crianças como objeto, moeda de troca, entendeu? Certo. Então, se algum dos dois não está bem resolvido em relação ao término da relação, ou geralmente, né, quando entra uma terceira pessoa, o pai começou a namorar ou a mãe começou a namorar, nessas horas... Essa que eu ia perguntar, quem seria essa terceira pessoa? Então, as confusões... Depois que termina, né? Depois que termina, o novo namorado, a nova namorada. Então, acontecem também muitas brigas nesse momento. Por quê? Muitos pais deixam de ver os filhos nesse momento, porque eles falam, tá namorando, geralmente a residência base, né, a casa da mãe, mesmo que a gente tem agora a guarda compartilhada, prefere sair com a namorada. Eu falo, os homens, eles voltam, a grande maioria, porque eu tenho clientes que lutam muito para ficar com seus filhos. Eu adoro atender esses clientes, porque não é fácil ser mãe solo. Eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhas, né? Então, gira em torno dos filhos. Colocam os filhos no meio de uma briga que não é deles. E a criança, puta, a cabeça dela, a cabecinha, né? Eu tenho a sensação... Não sei se você acha isso também de alguns dos seus clientes. Pelo menos as pessoas com quem eu convivi que já se separaram. De que quando o casamento não tá dando mais certo, não tá legal e tem filhos. Mas, poxa, tem as crianças, tenta mais um pouquinho. Aí tenta mais um pouco, aí tenta mais um pouco. Aí vai tentando, vai tentando por causa do filho. Só que chega num momento que já não tem mais o que tentar. Chega no estupim e as pessoas estão se odiando. E aí, naquele momento, fazer a separação é o caos. Sim. Porque tem mágoa... Tem ressentimentos, tem... Muitas vezes tem as traições, né? Exatamente. Desvio de patrimônio. Então, a pessoa já se preparou para se divorciar. Exato. Então, tudo vai ficando mais complicado. Assim como eu acho também que eu preciso alertar as pessoas, que as pessoas também estão se separando por qualquer coisa. Não tem mais casamentos a tentativa, líquidos, né? Então, assim, modernidade líquida. As pessoas estão desistindo muito fácil, porque a gente tem a rede social, né? Que mostra lá uma vitrine, que eu falo que é a fake rede social. É a revista Caras, todo mundo tem a sua, né? O Instagram. Antigamente era difícil, agora... Tem um relacionamento excelente, então você tá mal, você tá lá com seu marido, com a sua esposa do lado, você tá mal, você tá num dia que vocês brigaram o dia inteiro, você tá de saco cheio, você olha a tua amiga lá com o marido dela maravilhoso, numa viagem linda, com os filhos super bem tratados, mas a gente nunca sabe o que acontece dentro da casa do outro. É só uma fração. Ninguém expõe a parte ruim. É só uma fração do seu dia, né? As pessoas tomam aquilo como verdade absoluta. A mulher apanha do marido, vai postar de olho roxo? Tem não. umas que postam justamente para conseguir mídia ou para se sentirem mais protegidas. Mas né? aí foge daquele lance que a gente tá falando de vidinha perfeita. De que a partir do momento que a mulher apanha e expõe uma foto com um olho roxo, ela quer sair desse relacionamento. Sair do relacionamento e sair do mundo perfeito também. Sim. Só que isso aí não dá like, né? Dá. Você não viu o caso do DJ Eve? Quanta gente fica famosa com isso? Por causa de... que apanhou? Porque entrou em algum escândalo. Tem alguns casos, assim. É que, na verdade, ela apanhava muito, né? Ela fez isso pra tentar juntar uma galera pra... Se você vê as imagens, assim, apanhando na frente da criança, entendeu? E quando a gente fala de relacionamento abusivo, e que eu vejo muito, assim, a gente sempre fala da mulher, né? Realmente, a maioria dos relacionamentos abusivos, 70%, as vítimas são as mulheres, porque a gente é mais vulnerável, né? Mas
Tem homens que também sofrem relacionamento Com abusivo. Você atende, certeza. você conhece quem? Mas de apanhar? Mas o Uma agressão relaciona- física. Ô, Rafa, Eu deixa sei eu que falar. começa no Olha o psicológico. Luciano. Os dois estão dando risada. Ai, Ah, gente. o marido da Débora. Aliás, eu vou deixar meu cartão, tá? É com psicológico você. o abuso Você dele. batia no seu marido. Débora. Não. Mentira. Sabe- Brincadeira. Sabe qual é o problema? Por mim. Sabe qual é o problema? Diga. A violência psicológica ela é muito mais É destruidora isso mesmo. e difícil de comprovar. Por quê? Porque ela é regada de manipulações. Então, o relacionamento abusivo, ele começa como o relacionamento dos seus sonhos. Então, é o melhor... O que o abusador faz? Ele te faz um cenário para te conquistar que... é o melhor relacionamento da tua vida. Ele fala as coisas que você quer Quer escutar. ouvir, é isso. Ele demonstra afinidades. Aí e a gente chama isso de bomb love. É a bolha de amor. Ele te coloca dentro dessa bolha de amor. É o cara manipulador. Sim. É alguns transtornos de personalidade, isso? Sim, eu falo que nem todo abusador tem transtorno de personalidade, mas todo narcisista e borderline são abusadores, né? Porque se relacionar com essas pessoas é muito difícil, porque eles manipulam. Então, assim... Eles são centro, né? Explica só pra quem não sabe, explica pra gente esses dois transtornos de personalidade. O só pra narcisista é exemplificar. os transtornos de personalidade, primeiro eles começam na infância, né? Alguma coisa que te faltou na infância que depois você vai tendo essa falta na vida adulta. O narcisista é aquela pessoa que ela precisa do suprimento de outras pessoas. Então ela vai sugando as outras pessoas. Carência. Não, é diferente, é manipulação. Ela precisa se sentir dominando, entendeu? E o borderline é aquela pessoa que vive no limite das suas emoções, entendeu? Tá. Tipo, história por É tipo qualquer o bipolar, coisa. só que várias vezes ao dia. Ah. No bipolar, a pessoa não tá super bem num dia e super mal no outro. O borderline, não. De uma hora pra outra, ele mudou. Porque ele vive no limite das emoções. Então, ele é super sensível, entendeu? Quando ele termina uma relação, ele tem tendência de se automutilar. Ah, Então, caramba. é super complicado. Mas, assim... Nem todo abusador tem um transtorno de personalidade, Sim. mas a dinâmica, os passos que o relacionamento abusivo ele passa por alguns passos. A dinâmica e os passos são basicamente iguais. O primeiro é esse bomb love. Bomb love que você falou, só repete pra nós. Tipo, O cara- é a coisa que a pessoa faz e você fala, essa pessoa é minha alma gêmea. Ele vai te estudar, Meu aí tudo, ele vai te meu falar, tudo. ele vai Tudo te que você falar quer ouvir. tudo que você quer ouvir. Ele vai demonstrar interesse, os mesmos interesses que Nossa, você você gosta dessa música também. entendeu? Ele vai fazer as coisas mais românticas do mundo que você nunca viveu. Ele vai Ele te se pesquisar. conecta com você. Você tá falando ele, mas pode ser do outro É, lado também. exatamente. Né? Tá falando Ele do- ser da- humano. da tá. personalidade. Ou né? ela, né? Tá. Ou ela, a pessoa abusiva, tá? Certo. Porque a gente tem que falar que tem homens Sim, que claro. Com hoje, certeza. inclusive, Que sofrem, aconteceu. Você sofre, Rafa? Não, eu falei que sofrem, coitados. Você já foi abusado psicologicamente? Você já se Já. sentiu? Por Já. algum relacionamento? Já. E como você se sentiu? Mas é meio duro de falar, mas você tá falando cada coisa que eu falei, será que eu já fui Mas isso tu também? não gosta de falar? Ou é difícil Eu gosto de falar, mas não identificar posso que falar. aparece... Não, mas peraí. Não posso falar quem. põe. Não, Não. O que eu te pergunto é, pra você é natural falar sobre isso? Ah, sim. Ou você não tá conseguindo exemplificar? Consigo. Eu acho que eu sofri. Não que eu Não, mas deixa É eu um sofrimento, vai. Eu tenho que terminar os passos. Porque a Débora é porque muito senão curiosa. Vocês vão achar que todo relacionamento que é É, intenso eu já é tô aqui abusivo. diagnosticada. Você ficou com Pô, as todos. paradas que ela falou? Não, no meu relacionamento atual, que é lindo, ele é louco por mim. É? Mas é Eu não louco. sei, se Débora. joga, Ele pediu meu menina. cartão. Gente, eu não ia falar nada, mas ele pediu meu cartão. É, o Mas de então, crédito. o que acontece? Quando a Cuidado. pessoa tá dentro dessa bolha de amor, o que o abusador ele vai Love fazendo? bomb. Ele coloca... Bomb love. Bomb love, troquei. Ele coloca ela dentro dessa bolha pra quê? E vai afastando dos amigos, Ah, com afastando certeza. da família, entendeu? Porque é tão legal aquele relacionamento que ele não precisa obrigar ela a ficar com ele. Ela vai... a Tanto que pessoa, tem né? gente que não se separa porque fala, meu, se eu só tenho ele na minha vida, se eu não... Exatamente. Perdi tudo. É, não Mas tem. aí afasta, realmente afasta dos amigos, da família. Sim, Mas dos eu acho que é amigos, proposital. da
família, de um trabalho, dependência emocional por exemplo, total, a É um pessoa. de um filho, trabalho. ele é E aí, o que acontece? Quando ele sente que ele dominou total, entendeu? Que ela já tá dentro daquele espaço que é o relacionamento dos dois. Porque quem não quer toda hora tá com uma pessoa que te faz tudo, Faz que te tudo faz pra se você. sentir bem. Aí ele começa o jogo da manipulação. E Tem é gente que até muito- muda de cidade. Tipo, aquela cidade é família. Vamos morar na cidade da minha família. Exatamente. Aí chega lá, não tem, entendeu? E começa muito sutil, entendeu? Começa com te culpando das brigas, começa te diminuindo, mas não de uma maneira assim, você tá feia, por exemplo, você tá feio. Uhum. Não, ele começa te comparando. Ai, você viu como fulana tá tão bonita, Você viu o entendeu? cabelo da... E depois Você viu as o cabelo com- da E Débora? depois as comparações. E depois as comparações vão aumentando, entendeu? Então começa com comparação, depois vai pra crítica. Então, aquelas coisas que Vai pra te minando, vai conquistar, ele falava, nossa, meu, você nessa foto, você tá maravilhosa. Ele vai chegar depois e vai falar, nossa, parece uma vagabunda, Tá vai, zoada, por exemplo, tá. entendeu? E quando Na você vai foto, fazer... aí ele vai te criticar justamente daquelas coisas que ele te Que elogiava. já te elogiava. E aí começa a manipulação, aí sua autoestima vai baixando, aí começa o controle, ele começa a te controlar o que você faz, aonde você vai, com quem que você tá, se você vai trabalhar, se você não vai trabalhar, se você vai ter o cabelo curto, se você vai ter o cabelo comprido, se você vai sair com essa roupa, se você não vai. Controla total e você vai a deixando. E por que a pessoa vai deixando? Porque ela é trouxa? A gente pensa que é isso, mas não é. É porque ela tá num jogo de manipulação. Quando ele vê que a pessoa tá saindo fora, né? Ele Aí- vai lá e dá aquele começo maravilhoso pra pessoa. Aí leva a flor de novo, E leva pra jantar. aí ela vai vivendo de migalhas, porque ela fala, Sim. eu quero que aquele cara ou aquela mulher Ele volte a volte ser a o ser. que era naquele começo. Mas não volta, né, Ana? Assim, pela sua experiência. Não, é manipulação isso. Sim. E aí vai aumentando, aí vai pras humilhações, que aí te xinga. A tendência é só aumentar, até chegar na violência física. Sempre chega na violência física? Não, mas a violência Uma psicológica judia. Que eu acho que é pior. destruidora, porque Eu a pessoa acho que é tem pior. vergonha de ter vivido um relacionamento abusivo, né? Muita gente não procura ajuda por isso. A pessoa não tem mais a rede de apoio dela, que são os amigos, a família. Porque abriu mão, né? No decorrer do Exatamente. da vida. E eu acho que o que é legal lembrar e comentar é que, assim, isso independe de classe social, de Sim. intelecto. As pessoas às vezes acham, imagina, comigo vai acontecer É, o pobre, isso, eu o sou rico, super o esclarecida, sou super bilionário. descolada. Meu, acontece. Acontece. Se a Porque gente conversando aqui, eu vou lembrando das pessoas. Acredito que você É. também tá lembrando de Opa. casais aí. Putz, é muito louco. Isso daí destrói emocionalmente uma pessoa. É o tipo de relação para você terminar mais difícil. Porque o que acontece? Quando a pessoa tá saindo fora, o abusivo vem e faz o que a gente chama de hoovering. Então, ele traz a pessoa de volta para a relação. É um loop infinito. Exato. Aí ele vê que ela agora eu dominei de novo. Aí ele pega e dá um tchau pra pessoa, entendeu? E fica nesse ciclo da violência, que é a lua de mel, começam as vai pro agressões, inferno. a violência psicológica, né? Quando não tem a física. Aí quando vê que tá perdendo, volta pra lua de Volta. mel, entendeu? Então você vai vivendo de migalhas Deus me livre. daquele. É um É relacionamento bipolar, porque você tem momentos ótimos e momentos péssimos. E quando isso aparece no escritório, é muito mais complicado você fazer o divórcio, a separação e os filhos, né? Como que a pessoa sai desse looping? É difícil. Ó, o que eu falo, estudar e procurar ajuda de um profissional que entenda todas as etapas do relacionamento abusivo. Porque quando você entende todos esses mecanismos... É o tema do meu próximo livro, que eu tava aqui dando um spoiler, tá? Quando você entende todos esse mecanismo, você começa a tomar consciência que você tá sendo manipulado, entendeu? Porque a chave do relacionamento abusivo é a manipulação. A pessoa aprendeu como te manipular. Então, ela vai fazer tudo... Já sabe o que agrada e o que desagrada. E geralmente essas relações têm muita traição, porque o abusador, ele precisa de várias vítimas e pegar o suprimento delas. Então, uma vítima tá saindo fora, ele vai lá, volta. Ainda mais se ele for um narcisista, né? Que aí todo mundo Aí une lambendo os os dois. pés, Sim. Ô, Ana, Os você dois quando vai fazer distúrbios. um divórcio, por exemplo, você representa uma das partes ou normalmente não? É o casal? E você acha que por ser mulher e falar muito sobre esse assunto, elas acabam
se sentindo mais acolhida por você, conectada, e você Ô, vai Débora, pra cima. calma aí, como que vai defender o casal? Se é um contra o outro? Não, às vezes não, nem mas sempre. às vezes é acordo, É. né? O consensual. Eu prefiro que tenha 2 advogados. E eu explico por quê. Porque a pessoa que te apresentou, entendeu? Futuramente, a outra pessoa vai falar, ah, mas eu assinei porque foi com o advogado dela, entendeu? Entendi. Vai falar que assinou uma coisa que não queria, que eu influenciei. Então, eu sempre indico que sejam 2 advogados. E isso a gente pode fazer de maneira consensual, entendeu? Os 2 advogados, eles veem todas as questões de partilha, de guarda de filhos, de regime de convivência, né? Da pensão alimentícia. E faz um acordo melhor para aquela família. Então, é preferível ser desse jeito, tá? Você tá no meio. Eu falei zoando, mas Agora, de verdade. Geralmente o marido e a mulher. Aí um vai contra o outro, Sim. cada um vai ver seus direitos. E você tá no meio pra quê? Cada um tá defendendo o seu. Você não é juíza, você é advogada. Então, sabe por que as pessoas entram num processo judicial, Rafa? No. Que é o Porque litígio, é isso Que é o você tá falando? litígio, porque elas não conseguiram resolver o próprio problema. Então, o advogado humanizado é aquele que vai estudar aquela família para que, junto com as partes, ele chegue na melhor solução do conflito. Porque só as próprias pessoas que vivem aquela situação, que conhecem a situação delas a fundo, né? Sim. O juiz, ele vai receber um processo. O processo é feito por advogados, entendeu? Certo. Então, assim, nem sempre ali vai estar a realidade. Vai estar a visão do advogado de uma parte que... Olha como a verdade vai sendo manipulada, que ouviu do seu cliente aquela versão. O outro vai estar falando Ouviu a outra versão. Ouviu a outra versão. E o juiz vai fazer o trabalho dele. Isso quando vai a julgamento. Porque, na verdade, quando as pessoas decidem se separar, procuram um advogado pro advogado fazer Mas o aí, processo dentro da separação lei, de- que existe. Mas aí Mas se tem chega como- lá quando e... tem filhos menores, a gente é obrigado a homologar judicialmente, não sabia. tá? Não pode fazer no cartório. Você pode fazer divórcio no cartório, desde que não tenha filhos menores, a mulher não esteja grávida e não tenha filhos incapazes, com alguma Entendi. deficiência, Tá. entendeu? Aí você pode fazer no cartório. Mas isso não quer dizer que seja litigioso. Não, pode fazer de maneira consensual. Tá. O que você estava me perguntando, se as mulheres me procuram, né? Se elas se sentem mais acolhidas. Eu vou te falar que 50% dos meus clientes são mulheres e 50% são homens. Por quê? Olha. Porque eu falo muito sobre os filhos, sobre priorizar os filhos. Então, quando a gente olha a dor da mulher no divórcio, quais são? Medo de não se reinserir no mercado de trabalho, de não dar conta de tudo, de não ter recursos para se sustentar, de ficar sobrecarregada dos filhos, de ficar sozinha para sempre, de não conseguir ter um novo relacionamento. E a principal dor do homem é não ter mais contato com os filhos. Então, Alguns, né? Não todos. Mas assim, aqueles que estão sofrendo, Aqueles que têm essa preocupação te procuram com essa Então, realidade, geralmente, né? Eu conheço amigos que sofrem bastante com esse lance. Com a aí. distância, Sim. assim. Porque assim, por patrimônio também, por partilha de bens, tem muitos homens Aí que que me dá treta. Dinheiro entrou, fudeu, ferrou As tudo. maiores brigas são nos casos que tem muito mais mais, dinheiro envolvido, né? Ou nem às Mexe vezes no precisa bolso ter do dinheiro, dia. mas o pouco que tem, tipo, por exemplo, Um decidir apartamento valor vai de dividir em 8, pensão, nossa. Não, mas isso, eu vou te falar, quanto mais dinheiro tem, maiores são as brigas. Imagina. São os acordos mais difíceis de ser elaborados. O ministro do STF, o Barroso, ele fala, né? Advogado bom, a gente tem a mania de pensar que advogado bom é aquele que briga melhor. E o advogado do futuro não é esse mais. Pelo menos o familiarista. Advogado bom é aquele que consegue o melhor acordo com menos dano para a família. Com certeza. Porque o casal conjugal acaba. Sim. Mas o casal de pais vai continuar pro resto da vida. Não tem ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Sim. Entendeu? Tem assuntos que vai depender que os dois estejam Sim. juntos. Imagine numa festa de final de ano. Apresentação de balé da filha, Nossa, essa cara. é a pior parte, festa Porque pra da criança, família às vezes, de um do o outro. papai não veio, ou a mamãe não veio. Sim. Não, você não vai levar sua namorada. Pelo amor de Deus. Agora, e tem gente que fala, conversa com meu filho, conversa...
quem te procura pra você trocar uma ideia com a criança, com o adolescente? Não, é que a criança ela tem que ser preservada, né? Aí eu indico um terapeuta. Olha, meu filho tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu indico a terapia, porque o advogado ele tem um limite, até onde ele pode ir. Apesar de eu atuar de uma maneira humanizada, então eu fiz outras formações, sabe? Quais as formações que você tem? Direito sistêmico, que é com base nas constelações familiares, eu fiz coach, eu fiz práticas colaborativas, que é práticas Estudada, né, Débora? Moça vivida, né? Moça vivida. É que eu fiz odonto antes de fazer. Ai, meu Deus, tô cansada já de tanta formação. Ela fez odontologia, direito, medicina. Foi assim, eu fiz odonto, aí eu casei com um advogado. Agora eu vou falar vida particular. Eu casei se com... solta, era aí que eu queria chegar, pra fazer aquelas perguntinhas peculiares. Eu fiz odonto, mas eu não gostava de odonto. Mas aí eu já tava quase me formando, tal, fazer radiologia. Aí eu casei com um advogado que estudava pra concurso público. Então na nossa casa a gente não tinha era filhos, só isso. Era só TV Justiça. Aí eu ficava assistindo aula da TV Justiça com ele. Eu falei, nossa, é disso que eu gosto. Eu larguei tudo, consultório. Olha que legal. Tudo, comecei do zero. Só que durante a faculdade de Direito, eu tive 2 filhas. E eu me divorciei no último ano, com uma bebê de 10 meses e outra de 2 aninhos. Tendo que entregar... o que entrega no final da faculdade de Direito? O TCC... E o marido. No meu caso foi marido, né? Brincadeirinha. Mas assim, eu tinha passado no meio do 5º ano, eu prestei a prova da OAB. Só que eu nunca tinha feito estágio, porque eu tive 2 bebês no meio da faculdade. Então, assim, eu prestei a prova da OAB e passei. Aí eu falei, e agora, como que eu vou fazer a segunda fase, que eu tenho que fazer uma petição? Eu nunca trabalhei, não sei fazer petição. Eu era sempre fui nerd, e nem né? podia pedir dica pro marido, porque não era mais marido. Aí eu fazia cursinho à tarde, a faculdade à noite, amamentava uma e a outra... era assim, no tem cursinho cachorro também? Agora tem, mas na época não tinha. Só falta. Coelho, muita coisa. É que eu tive muito suporte, graças a Deus, tanto da minha família quanto da família dele. Isso é importante. Até hoje. Você se dá bem com a sogra. Não existe sogra, hein? Sogra é pra sempre, juridicamente. A minha sogra, maravilhosa, até hoje. Se o cara casar 3 vezes, ele vai ter 3 sogras. Exato, por isso que a pessoa tem que pensar direito. Uma sogra já dá trabalho, imagina 2. Mas assim, foi muito difícil, porque eu tinha mais de 30 anos, eu tinha 2 bebês, eu era recém-formada, então ninguém queria me dar emprego. Nossa. Você formou com que idade no direito? 33, 34. 34. Geralmente a galera já forma um pouquinho antes, né? Porque era só segunda faculdade. Eu tenho 11 anos, né? Mais ou menos, de formada. Então faz as contas da idade dela. Ai, Jesus amado. Não, eu nem vou contar, sou de humanas, tá? não consigo. Eu vou respeitar o podcast. Ele viu um vídeo meu de 2 anos atrás e falou, nossa, como você era novinha. Eu falei, nossa, que abusador. Abusador nada, ela mandou um vídeo, tava diferente. Não sei se era o cabelo. Não, é que eu tava de cabelo preso, tava 5 quilos mais gordinha. Então, pode ser. Que a carinha tava mais cheia. Quando a gente emagrece, perde um pouquinho, né? Que dá uma sardinha. Tava com cara de novinha, é verdade. Mas foi muito difícil, viu? Mas a cada dificuldade que eu passava, eu ia lá e falava, não, agora eu vou estudar mais, vou ficar boa nisso. Eu comecei a estudar direito de família, na verdade, foi porque todo cara, quando termina uma relação, ele fala, eu vou te tirar a guarda. Eu falei, não posso perder essas meninas, meu Deus do céu. Deus me livre, acho que é o... Não, nunca ele entrou pra me tirar a guarda, mas assim... Só de pensar, mas é o medo de toda mãe mãe numa separação. Cara, ele vai tirar meu filho. O dia que chegou na minha casa lá um negócio lá, o oficial de justiça que eu tive, que ela era de pensão, mas... Na hora que chegou, eu nem sabia o que era. No quê? Eu já entrei em desespero, eu não conseguia assinar o papel do oficial de justiça. Porque na cabeça de mamãe, a primeira coisa que... eu tô indo pra justiça, quer meu filho, vai tirar meu filho minha vida, meu tudo. Que era esse papel? Eu não quero. Não, era pra... Na verdade, a gente foi negociar a pensão. E aí, o que foi decidido, ele não queria. E ele abriu um outro processo. Uma revisional. Mas não nem corria o risco de perder a guarda. Ele é antigo. Não era ele de nem guarda. queria também. Tem nada a ver. Não era. Só que assim, vem tudo isso na sua cabeça. Sim. Toda a questão que você vai pra frente do juiz e resolver isso, o maior medo de uma mãe vai pedir guarda. Se ele quisesse guarda compartilhada, eu já tava me Mas hoje a regra no Brasil é guarda compartilhada. Mas o que é diferente
diferente pra você pra ter conseguir... o guarda unilateral. Não, eu sou contra a guarda unilateral. que é o O que guarda é unilateral? guarda? Porque as É. pessoas confundem. Elas acham que a guarda compartilhada é passar uma semana em cada casa, passar 15 dias em cada casa. Ah, é E ruim pra não criança, é pô. isso. Como que é? Compartilhar a guarda é você compartilhar as decisões da vida do filho e a rotina. Mas eu sou da corrente, tem 2 correntes. Uma corrente é pra ficar... Do bem e uma do mal. Não, Você pra ficar... Não, Capeta e o anjo. juristas, assim, que acham que tem que morar efetivamente na mesma casa e outros, que já tem até enunciado da Jornada de Direito Civil, que eu sou dessa corrente, acham que tem uma residência base, mas com amplo convívio com outro genitor. E eu vou explicar como é que acontece. Você determina uma residência base, vai ter os finais de semana alternados, mas vai ter pernoites semanais. Aquele pai pode levar na escola todo dia, E- pode e a almoçar criança? 3 vezes por É. semana. A partir de quantos anos que a criança pode decidir se ela quer ou se Na ela verdade, não quer? 18, né? A criança não tem poder de decisão. Mas Teu filho assim, já a pode. partir Não, de mas, 12... por exemplo, às vezes ela vai falar, ai, mãe, não quero essa semana. É, E aí eu sou obrigada a partir- mandar meu filho? Então, eu, por exemplo, eu tenho 2 adolescentes agora. Então, Quantos tem anos elas têm? 13 e 14. É. Então, tem finais de semana que elas têm os programas comigo. E elas querem ficar comigo, mas eu falo, não, tem que ir com o seu pai. Ah, mas se ela não quer... Então, mas aí você vai... isso daí é educação parental, Rafa. Se você Não fizer... alienação parental. É, porque assim, o que acontece? Os filhos de pais separados, eles sabem jogar muito bem com um e com o outro, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eles sabem manipular um e outro. Então, manter... Por isso que é importante o casal parental, que é o de pais, estarem sempre alinhados, o que não é fácil, tá? Parece que eu tô falando aqui, nossa, Ainda é mais super se fácil. terminou o relacionamento de É todo forma... lindo, é todo maravilhoso, mas não. As pessoas, elas precisam sim, às vezes ir para uma terapia, entendeu? Buscar ajuda, né? Aprender a viver o luto, não ficar já, tipo, emendando uma coisa na outra, que uma hora... Remoendo, né? uma mas hora já, não deu dependendo, já certo. quer arrumar outra pessoa pra esquecer. Aí é zoado também. Aí, quando termina esse segundo relacionamento, ela vive o luto 2 vezes, das 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, essa pessoa tende a ficar muito mal. E a criança vendo tudo. É, exatamente. Sim. Para mãe, isso eu falo por mim e por algumas experiências que eu tive próximo a mim. É muito difícil você recomeçar, ter um novo relacionamento, porque sempre é o teu filho, entendeu? Tu não sabe quem que você vai colocar dentro da tua casa, você não sabe como que vai tratar teu Sim. filho. Às vezes você afasta uma pessoa boa de perto de ti, porque você não quer deixar a pessoa entrar na tua vida a ponto de ter contato com o teu filho. De com o filho. E aí pô. o cara pensa, pô, meu, tô curtindo e a mina não tá, Não não quer. engata, não Sim. quer, fica me tirando da vida dela, me tirando... Mas, gente, é uma situação surreal, assim, de difícil. Tem que ter muita certeza. E aí você fica naquela assim, tá, mas se eu já não deu certo com o pai. Aí, beleza, eu curto esse cara e vai durar 1 ano. Aí Você não tem deu que tomar certo. cuidado. É isso quem que você eu vai- penso. se eu Senão, tenho- se cada eu ano tiver- você trocar de e aí- namorado... Por isso que muitas mulheres ficam sozinhas, às vezes tem uma coisinha ou outra, Um assim. esqueminha Mas sem nota. ter um Os homens, relacionamento eles sério, apresentam muito mais muito rápido. muito mais rápido. E Eles não muita, têm- e muito mais quantidade, né? Muito mais quantidade. Tá, mas a e mulher, aí? ela é mais... Algumas, né? Ou Mas a não, grande maioria é mais cautelosa, Mas isso zoa a entendeu? cabeça da criança. Cada ano uma por o isso cara que traz você não uma aprende. Nós namorada. somos os exemplos dos nossos filhos. Então, eu sempre falo, qual é o exemplo que você quer dar pro seu filho? Você conhece as minhas filhas. Eu sou muito orgulhosa da mãe que eu sou, vendo as minhas filhas adolescentes agora, que é uma fase difícil, mas assim, sempre eu conversei muito, sempre eu expliquei. Isso é importante. Porque tem uma frase do Bert Hellinger que ele fala que os pais imperfeitos são melhores do que os pais perfeitos, porque você mostra a realidade para os seus filhos, entendeu? Então essa criança, ela vai saber que na vida adulta vai ter o bom e o mal, o ruim, e se você cria o filho muito num ambiente assim de perfeição, bolha, que né? você não conta as suas vulnerabilidades, entendeu? Aí o filho vai achar que no futuro é tudo perfeição. Quando você divorciou, a menor tinha 1 ano, né? Você falou? 10 meses. 10, praticamente 1 Nossa, ano. bebezinha. Então ela não Eu amamentava. Ela nem pode ir, né? É visita... Como que é? Visita de Não, bebê? ela ia, porque assim, depois que eu parei de amamentar, Mas pernoita? não, ela começou a pernoitar com 1 aninho e pouquinho. Por quê? Porque, como eu falei, a família dele é maravilhosa. Que bom. Né?
A minha cunhada, que eu falo cunhada até hoje, não minha é sogra, ex-cunhada e não é meus ex-sogra. pais também são maravilhosos. Eu falo, minhas filhas têm muita sorte, elas têm Que 4 bom. avós muito legais. Então, assim, ele dormia na casa da minha sogra. Então, eu ficava muito E tranquila. a rede de apoio era boa. Mas assim, Era. isso porque você se sentia tranquila ou a lei ampara ele Geralmente nesse sentido? é a partir, assim, não tem uma lei pra falar, tá? Mas, assim, geralmente, juízes dão pernoite a partir dos 2 anos. Ah, Tá. entendi. A pergunta que eu ia fazer era outra. Ah, agora faz. Que nem a mais nova tinha 1 ano na época. Então ela não teve esse convívio com Não. o pai. Então, assim, não conviveu pai e mãe na mesma casa. Sim. Então, pra ela, eu acredito que a cabeça dela já entendeu padrão melhor que ela do que a teve já era- o padrão de vida ali Já era vocês separados. Então, quando ela tinha uns 2 aninhos e pouco, ela sempre falou muito, assim, desde pequenininho. Tem um vídeo dela com 1 ano e pouco. Aí eu falo assim, não, ela fez 2. Aí eu falo assim, Sofia, o que você quer ser quando você crescer? Ela fala, eu quero ser delegada, não sei o quê. Aí eu falo assim, quantos anos você tem? Ela fala, 1. Eu falo, fez 2. Então foi parte dela fazer 2. Ela sempre foi de falar muito. Então um dia, eu já namorava, o pai namorava. Um dia ela viu uma foto, eu beijando o pai dela. Ela tinha uns 2 anos e meio. Ela fez, mãe... Você beijou ele? Você já namorou meu pai? Aí eu mostrei o filme do casamento. Eu falei, a mamãe ficou 11 anos com o teu pai, a gente casou. Aí eu Olha. mostrei o filme do casamento. Aí que ela começou a entender. Que foi entendeu? antes. Nossa, mas bem né? novinha, né? 2 anos já se ligar. Não, mas você não tá Sofia, ligada. né? A Nesse Lê caso, também, mas tipo... ela é um pouquinho mais velha, acho que já É. começava a ver. Elas têm 1 ano e meio Papai de não dorme mais em diferença. casa. A Lê conviveu mais com o pai. E, tipo, ele trocava muita fralda da Lê, ficava bastante de madrugada. Porque eu precisava desses gominhos quando eu tive filho. Eu não Gummy dormia, Vibes, ó, gente. Não existia há alguns anos atrás. Você... Esqueci o que eu ia perguntar. Hoje vocês já se casaram Muito os dois vai. ou nenhum dos dois? Ele já casou e não casou. E agora acho que não tá... Uhum. Não tá Casou. sozinho, né? E eu nunca mais casei. Por quê? Porque eu foquei na minha vida profissional. Entendeu? Eu falei, eu vou ficar boa nisso. Eu comecei a estudar, até para não passar traumas para minhas filhas. Por isso que eu falo, eu não estudo só o direito, que nem agora. Eu tô fazendo um curso sobre a cura da criança interior, criança ferida, sabe? Olha. Porque eu gosto de estudar Sim. coisas da área da psicologia, porque o que eu vejo, eu faço até atendimento pós-divórcio de pessoas que já se divorciaram com outros advogados, me viram na internet, mas assim, não sabem como lidar com os filhos, então acabam fazendo algumas Você é sessões meio psicóloga também, né? Na A verdade galera é uma busca. mentoria, Super, né, né? que você faz. Não, Você é porque coach é também, um momento da vida que, imagina, tem Tá gente que perdida. tá destruído. Sim, e eu vou te falar, a maioria são os homens que me procuram pós-divórcio. É. Você acha que não cai a ficha? Não, porque eles têm muito medo, eles não têm com quem conversar sobre isso de filhos, entendeu? Que eu vou Às fazer vezes agora, né? eles querem saber, explicar, entendeu? Que aquela pensão também que ele tá pagando é pro filho dele, aí eles ficam muito mais tranquilos, entendeu? Porque Não é pra mulher gastar. porque às vezes o cara paga R$300 e acha que tá sustentando tudo, né? O motel com o novo namorado, o botox, o preenchimento. E tipo, tá. acontecem algumas coisas que a mídia que cai na mídia, que aí entra na neura da mãe, né? Da mãe separada. Como, por exemplo, na época do Nardoni, que... Nossa, eu tava Nossa, foi- grávida. Não, até longe eu já agora. usei o Nardoni como... Como exemplo. E recentemente veio na mídia um pai na Praia Grande. Não sei se você chegou a ver isso. Foi muito recente, não tem acho que um mês. Um pai na Praia Grande, ele foi levar a namorada em casa e a filha ou o filho, não sei, de 6 anos, estava em casa dormindo. E aí acordou, foi procurar o pai, apoiou no guarda-corpo e Ai, caiu. Meu Deus do céu. E aí, qual que era a Mas é muito história? extremo, aí já vai pôr a culpa na mulher. A namorada do pai jogou. Não, mas aí, tipo, eu não quero que meu filho durma na tua casa no final de semana. Mas Ah, filho, mulher- Mas tipo, assim, o que Não, acontece... o que eu tô querendo dizer é que, Sim. assim, as mulheres, Dá uma neura, algumas pô. mulheres, principalmente mães que são super protetoras, sabe? A mãe Sim. que o filho é meu. Tipo, você.
Não sou mais, sou medicada. A sua medicada foi ótimo, Tô gente. maravilhosa, Gummy tá em Vibes. dia. Que Então. entra nessa psicose, cara. Meu filho vai estar lá. E assim, a partir do momento que ele tá na casa do pai, ele tá na casa do pai. Você não vai poder ficar controlando, ligando, O pai é o vendo. responsável, O pai é né? responsável. Chamada Só de que vídeo, aquilo que tá saiu fazendo. do seu controle. Saiu do seu controle. Tá na casa do pai. É assim, vai pra casa do pai, você tem que ficar rezando pra dar É. tudo Esquece. certo, E a entendeu? vontade de ficar com a câmera ligada o tempo todo assistindo. É É, surreal, difícil, gente. não O é começo fácil. é difícil. O que eu oriento muito a minhas clientes, amigas que se separam, elas têm muita dificuldade no início da separação a deixar os filhos irem no final de semana. Ai, gente, é Ai, outra eu vou coisa. ficar sem meus filhos, que saudades. Num primeiro momento, é isso mesmo. Só que você tem que aproveitar esse tempo, porque já é tão estressante ser mãe solo, né? E você tem que aproveitar esse tempo para fazer as suas coisas, para se cuidar, ou para não fazer absolutamente nada, entendeu? Ficar ligado na Netflix, lendo um livro, ou, sei lá, tomando banho de banheira, e andar no jardim. Curtir. Isso aí entendeu? Autocuidado, né? E assim, eu acho que quando você muda o foco, ou você fica no foco, eu estou sem meu filho, meu Deus, que perigo, não sei o que, não sei o que lá. Ou quando você muda esse foco para é um momento de me cuidar, né? Eu acho que fica tudo mais leve, depende do ponto de vista, né? Ô, Ana, já que a gente tá falando dessa questão de convivência, separação, Sei. filho, Vai. fala um pouco pra gente de alienação parental. Explica assim um pouquinho por cima e conta pra gente um pouquinho sobre isso. Como lidar, como não. Alienação parental é você programar um filho psicologicamente para odiar ou se afastar do outro genitor. Isso pode ser cometido através de determinados atos, tá? São várias. São. vertentes Então aí. pode ser você falar mal. Então, teu pai é isso, tua mãe é uma galinha, teu pai só pensa na namorada. É nesse Isso nível. independente da idade do filho. Independente da idade do filho. Ou seu pai não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Então, assim, você falar mal, você tirar a autoridade parental. Então, teu pai brigou com você? Briga com ele também, viu? Não Mas faz rola o que ele isso? quer. Aí Nossa, O quê? Rafa. Mas dá- você tá Rafael dando- vive na bolha. Não no... vive em bolha, mas calma aí. Como chama? Bolha, como chama? Love Bomb lá. Bob Love. Bob Bomber. Love Bomb. Mas você tá dando poder pra um serzinho que não pode. Não, Você Rafael, dá autoridade. Sim, não é dar mas autoridade. as pessoas, não é você dar autoridade pro filho, Seu é pai você desbateu, tirar. vai e bate de volta. É você Aí, a tirar autoridade a do outro. pai. Então, seu pai brigou com você. Nossa, teu pai é realmente bravo. Aí vai manipulando, vai fazendo tudo aquela. Porque é um dano psicológico, é uma violência psicológica Quem se contra o ferra mais é a próprio criança. filho. Sim. Então, falar mal, tirar autoridade parental, mudar para local distante, sem motivo. Então, não tem um novo emprego, não tem um novo relacionamento, mas simplesmente Dificultou muda. a visita. Você chegou no dia da convivência, dificultar a convivência é outro ato de alienação parental. Chegou no dia da convivência, inventa uma festa, inventa um médico, fica dificultando, entendeu? Fala que a criança não quer ir, entendeu? Na pandemia, os índices de alienação parental aumentaram muito. Ou inventa alguma coisa legal pra criança. pra Nossa, criança. vamos no parque. Exato. Aí instiga Bem a no criança. Aí o pai chega. Mas eu quero ir no parque com a minha mãe. Não vai. Exato. Ou em casos mais... não passar a comunicação. Então, tira o celular criança. não mostra mensagem para a criança, não deixa ligar, omitir informações. Então, o filho foi mal na escola, tá com algum problema de saúde, não conta para o outro, porque aí a criança sente que o outro é desinteressado pela vida dela. Caramba. Então, ela se afasta. E nos casos mais graves, que é por isso que tem um monte de gente, um monte de mulheres que são contra a lei de alienação parental que a gente tem aqui no Brasil, e eu vou explicar porque as mulheres não podem ser contra essa lei, entendeu? Que são as falsas denúncias de abuso. Qual que é essa lei? É a lei de combate à alienação parental. Tá, combate à alienação parental, mas aí Exato. dentro dela abre aquele leque de opções. Então, aí eles falam de um rol exemplificativo dos atos de alienação parental e do que o juiz pode fazer. As falsas denúncias, elas podem ser tanto uma falsa denúncia em conselho tutelar. Muitas mulheres sofrem falsa denúncia em conselho tutelar. Então, a lei é para proteger essas mulheres também. Então, aquele pai que vai lá e fala que a mãe não cuida direito, que a mãe faz alienação parental e a mãe não faz, entende? E no conselho tutelar ainda é Entendi. perigoso, porque pode ser anônimo.
Entendeu? Então, o cara faz só pra azucrinar a mãe, entendeu? Pra ela ter que ir lá, ficar com medo, prestar depoimento. Puta, né? Ai, eu já ia me cagando inteira. Denúncia. Nossa. Entendeu? Como é complicado. Por que o fulano não entrou com uma ação de alienação Ai, nem parental? passa essa informação entendeu? aqui pra esse povo, Não, espírito de tem porco. Não, que dá pra ter a passar para as denúncia. mulheres, pegar isso Teu daí filho que já tá grande, aconteceu. Débora. Geralmente no conselho tutelar são homens contra mulheres. E das mulheres porque elas são contra. Porque Sim. elas fazem, as que cometem alienação parental, né? Porque a gente sabe que o abuso sexual infantil tem, e é principalmente dentro da própria família, Puta, né? Mais embaçado. Então elas fazem falsa denúncia, elas ou eles, porque homem também faz falsa denúncia de abuso sexual também. Eu não gosto de separar leis por gênero, Sim. sabe? Porque os dois cometem Sim. e é real isso. Falsa denúncia de abuso sexual para tirar a convivência, entendeu? Nossa, isso é Que muito são forte, os casos né? mais... E a criança, quando ela tá programada numa falsa denúncia, né? Porque a mãe vai ter que programar, porque essa criança vai passar no perito. É isso Quando que eu ela ia tá perguntar. programada, é como se ela tivesse vivido realmente aquele Deus abuso. me livre, Caraca. gente. Então, Olha assim, por isso isso que tem que ter a conscientização da alienação parental. Então, já quiseram revogar essa lei. Aí agora, recentemente, a lei foi modificada, tá? Inclusive para... Se algum indício de violência, então não vai tirar mais a convivência, vai ser uma convivência mínima assistida. Mas até provar também se é ou se não é. E se realmente for e a criança estiver passando. Não, se for, por isso que eles já logo fazem a visitação, a convivência assistida, que a gente não usa mais o termo visitação, porque filho não é visita. Visita você vai fazer no presídio pra sua avó, pra sua mãe. O filho convive com o pai. O filho, ele convive Eu sendo com vó, o pai. vai me com a mãe. no presídio. Então, Daqui uns gente, anos. filho não Tá é amarrado, visita, em nome de tá? Jesus. Misericórdia. Então, assim, Misericórdia. tem que apurar, né? Sim. E Nossa, mas ó, até chegar no que ia mentir. Meu, olha. Não, mas quem... Por isso que eu tô A batendo na criança, tecla. a gente. vítima é a criança, é uma Que carga violência emocional, moral, entendeu? Total. E a exclusão de um pai sem um motivo, né? Lógico, a gente não vai deixar, eu não sou a favor, tipo, se tem indício de um abuso, a criança deixar continuar Deus me convivendo, livre. entendeu? Embaçado. Mas assim, excluir um pai, mesmo dificultando visitação, mudando para local distante, não passando Convivência. ligação. Exato. Excluindo convivência. Todos esses outros atos, exceto a falsa denúncia, quando você exclui um pai da vida de um filho, essa criança sempre vai ter uma lacuna Com certeza. Porque criança é 50% cada um. Então, por mais que quando você fala mal do outro, você tá falando mal da metade dela, Do que ela entendeu? Então, é complicado a gente fazer isso. Ô, Ana, Mas, inconscientemente, a gente pode fazer. Quando você tá de saco cheio, você faz até casada com teu marido. Isso. Entendeu? Falar, pô, teu pai tá um saco hoje, Eu não não tô falo aguentando. assim, um saco, mas fala, ai, cacete, meu, toda vez a mesma coisa. Seu Exatamente. pai. Tá fazendo, cometendo... Aí o Gustavo fala, Ai, nossa, O que, mãe, que você tá falando? Só alienação. Então, por isso que é importante a gente conscientizar, né? Conscientizar a galera. Tem algum caso mais absurdo, assim, que você trabalhou nele? Que você lembra? Ah, então, Sem falar nomes, vai. Eu não posso, né, comentar de caso. Não, a minha mãe tá lá na porta do meu Não pode escritório. falar? A gente não pode falar de caso concreto de cliente. então eu tenho que falar, assim, de casos totalmente Hipotéticos, genéricos. hipoteticamente. Entendeu? Mas eu acho que o perguntei pior... Quando acontece... Eu acho que os piores casos que mais mexem comigo é quando tem alienação parental. Porque as vítimas não é o pai, não é a mãe que está sendo alienado, é a criança que está perdendo a oportunidade de conviver com os dois pais, né? Em paz, né? Exatamente. Em paz. O momento onde a criança precisa de muito respaldo psicológico, ela tá ali toda bagunçada. Você, no decorrer da sua carreira, você lançou livro, não foi? Sim. Eu divorciei agora? Para leigo foi. Eu divorciei agora. O nome, eu já vi que eu errei no livro, porque o livro é muito mais profundo do que só esse título, né? Eu falo para as pessoas que estão passando por uma crise no relacionamento, que já se divorciaram há muito tempo e não sabem lidar com os filhos, né? Eu falo que ele é muito mais amplo do que o título pesado. Eu conversei isso ontem na Bienal do Livro com o meu editor. Eu falei, errei no nome do
livro, mas o livro é bom, porque eu falo desde as causas do término, aí eu falo da parte jurídica, mas bem do jeito fácil, entendeu? Para o leigo. E eu trago novas soluções para o conflito familiar, não só o processo judicial, entendeu? Que é a mediação, que são as práticas colaborativas. Existem outras formas de a gente resolver esse conflito familiar de uma maneira mais leve. Mas isso baseado no que você estudou ou tem um pouco do que você viveu como separação? Eu vou te falar que eu já experimentei tudo na prática. Mas é uma leitura, de fácil entendimento, convivência sua. Sim, mas é muito mais de... No livro, eu falo de casos de clientes, tá? Mas eu troquei todos os nomes. Então, não, o que eu perguntei... desculpa, eu acho que eu não expliquei melhor. O livro é baseado em tudo que você já estudou ou ele conta um pouco da sua história, da separação? Não, ele não conta a minha história. Tem histórias minhas que não estão com o meu nome, tá? Entendi. Mas são todas as histórias com os nomes trocados. Sim. Porque para eu comentar com o leigo, vou falar de regime de bens. Se eu falo regime de bens, o regime da comunhão total de bens é isso, muito da separação técnico, total. Né? É muito técnico, então eu tenho que Não falar aguenta historinha, ler, entendeu? Sim. E eu recebo, assim, mensagens das pessoas, li seu livro em 2 dias, li seu livro em um dia. Legal. Li seu livro e fiz acordo nos meus 4 processos. Eu falo, nossa, eu até postei outro dia esse depoimento, porque eu falei... Então, é muito boa essa sensação de você poder fazer diferente. Só que atuar de uma maneira fora da caixa é complicado. Vou contar um negócio de uma audiência que aconteceu uma vez. Eu entrei num processo que já tinha 6 anos, o processo de guarda, né? E aí, teve um acordo na audiência. Eu entrei, demorou 1 ano, teve um acordo na audiência. Aí a juíza falou pra mim, ai, doutora, que bom, né? Não precisou fazer nada. Eu falei... Oi? Excelência. Tava 6 anos já rolando. Excelência, eu fiquei 1 ano conversando com a cliente e consegui um acordo na audiência. Então, assim, o meu trabalho de conversar essa parte psicológica, humana, priorizando as pessoas, é muito mais trabalhoso do que eu fazer uma petição baseada no direito. Eu sei fazer isso. E dá para o juiz resolver. Então, é muito mais... você manejar esse conflito familiar dá muito mais trabalho, você precisa estudar muito mais do que simplesmente você fazer uma petição. Eu tenho que estar atualizada? Tenho. Mas essa parte humana é essencial nessa fase de tanta dor, né? Porque ninguém casa para separar, ninguém tem filhos pensando em morar longe. Sim. E é difícil, né? Nesses cursos que você fez aí de tantos Sim. que você citou, tem algum dele que você estuda a mente humana, a saúde mental, psicologia, para você realmente saber fazer a parada do jeito mais... Né? a minha parada, a mediação. Não, eu fiz o curso de mediação, né? Tá. Que eu fui 5 anos conciliadora no fórum. Eu falo desde a faculdade. Eu falo assim, então eu aprendi muito lá, né? Eu só fazia família, era trabalho essa voluntário. Carga emocional que você recebe, porque é pesado, Só ouvir não Então, aí você tem que saber o seu limite, entendeu? Você fez acompanhamento psicológico ou achou que não precisava? Não, eu faço terapia desde sempre, né? Só ouve desgraça. Entendeu? Mas assim, eu acho assim que eu tenho que saber o meu papel, aquela história não é minha, eu ajudo até o limite que as pessoas querem ser ajudadas. Eu fiz um curso que chama Ordens da Ajuda. Então é você aprender a ajudar o outro, que é um curso que é para psicólogo, para terapeuta. Sem se envolver. Que você tem que saber o seu limite, porque senão o outro quer te colocar no papel de aliado numa vingança. Então, assim, quando eu acho que meu cliente tá errado, eu falo, entendeu? Eu já perdi cliente por isso. Mas eu falo a verdade. Aí eu tomo partido. Ai, não consigo. Então, aí não dá, entendeu? Eu te perguntei isso ontem, lembra? E eu falei, por exemplo, eu cheguei pra uma cliente e eu falei assim, você sabe que a gente tem que perder esse processo pro melhor da sua família. Puta, aí você perde o cliente, inclusive. Aceitou. Porque eu já era a 5ª advogada, eu acho. Entendeu? Ou aceitava. Não, é porque eu expliquei, entendeu? O porquê que a gente deveria... Foi em um outro momento que ela tinha entrado no processo. Então, assim, você tem que saber até onde você pode ir. Os casos de alienação parental, para mim, são os mais pesados. Por exemplo, violência contra a mulher. Eu tenho uma advogada criminalista que trabalha comigo, porque isso eu já não faço de ir na delegacia, entendeu? Essa parte criminal eu não faço. Então, eu tenho uma advogada... Tem um bicho aqui embaixo. Eu tenho uma advogada parceira que faz isso e a gente trabalha conjuntamente quando tem algum
processo criminal. Eu só atuo em direito de família e sucessões. Ah, que bom que você pode escolher, né? Pô, Porque É difícil. quanto mais você puder pior, se especializar... Não, desconto. pode ficar mais especialista, né, no assunto. Com conhecer certeza. mais. E onde que a galera encontra esse seu livro, Divorciei e Agora? Nas maiores livrarias, Saraiva, eu sei que no Rio de Janeiro tem todas as leituras, na É isso que eu ia Amazon. falar, na Amazon, porque Na Tá disponível Amazon, no tá digital. disponível. Kindle, E em né? breve eu vou fazer uma campanha aí que eu vou vender uns autografados pra Uau, galera. avisa nós, é que a gente divulga também. É, vamos ver. E o seu Instagram como é que tá? @DRA, doutora Ana Paula Gimenez. Então, quem está buscando, quem está precisando, segue lá. @Dra Paula Gimenez, DRA Paula. O Gimenez é Nossa, com... você fala igual a Sofia, ela fala assim mesmo. Dra. O Gimenez é com Z, tá, gente? E J ou G? G. G. Não, mas nome próprio não tem Não tem. ortografia É que eu gosto de correta. corrigir. É igual Você da na frente Luciana dos Gimenez. Ah, Então, doutora Ana Paula Gimenez, Dra Ana Paula Gimenez, você vai encontrá-la. Encontra o livro dela também. Débora, estamos caminhando para o final. Nossa, passou muito rápido, muito, gente. você viu? Rapidíssimo. Mas a gente vai marcar outro papo, porque tem muito assunto aí. Tem. Eu acho que dá pra gente fazer um outro bem específico. Doutora Nem já está deu tempo da convidada. gente falar de pensão alimentícia. Nossa, tem mais essa. Que é um esse me assunto. interessa. Que é um assunto assim que todo mundo adora. Só que a Débora tá cobrando a pensão agora. O filho dela tá com 40 anos já. Gente, não adianta. Mas retroativo, direito? Existe isso? Pensão retroativa? Depois prescreve, depois da maioridade. Ah, é? Aí- Depois de um tempo, Já prescreve. Mas prescreve depois de quanto tempo? 2 Da- anos, Ah. depois da maioridade. Senão é foder tudo. Imagina, O o cara pessoal tem ia que vender a casa, pedida. É. Eu não posso falar sobre, porque eu já ia engatar outro assunto Isso, aqui, mas deixa não para um pode. próximo podcast. Não, só então. pra falar, a grávida Diga. tem direito à pensão alimentícia, a esposa que não trabalha tem direito à pensão alimentícia, tá bom? Mentira que grávida tem direito à pensão alimentícia. Tem alimentos gravídicos. E é uma eu posso pergunta que eu pedir isso sempre... retroativo? Não. Entendeu? É isso. E se vocês tiverem mais dúvidas, vai lá no meu YouTube, no meu Instagram. Que Tem tá canal cheio no de YouTube vídeo. também? Tenho. Como que tá lá? Doutora Ana Paula Gimenez. Dra. É, Dra. Drá. Tá, Dra Ana Paula Gimenez. Obrigado. No YouTube, acho que tá / Ana Paula Gimenez. Ana Paula Gimenez. É. Ana Tá, ó. Paula Ela é Gimenez. doutora 2 vezes, né? Top. Dentista, Amei. advogada. Amei o nosso papo. Ana, obrigado, viu? Ai, Quero adorei, mais. viu? Trocamos ideias. A Débora falou um pouco da vida dela, né? Como ela sempre Agora fala. vamos desligar as câmeras, vai começar Eu a sou consultoria moça jurídica, vivida, né? Rafael, eu Ela tenho quer saber muita da experiência. pensão, o marido, como que vai Da separar. O Rafa do relacionamento abusivo. Hoje eu vou É ficar verdade, aqui até nós muito começamos tarde, paramos. né? É, Mas depois eu conto você foi também. abusado, então, psicologicamente? Psicologicamente, acredito que sim. Você falando tudo aquilo que falou no começo. Imaginem quando essas câmeras desligaram. Você se gente. prepara que vai ser 2 horas da manhã. Vamos jantar hoje. Vamos. Galera, brigadíssimo aí por acompanharem, por nos assistirem. Toda segunda-feira, às 21 horas, Eu Também Podcast. Estamos no Instagram também, eutbm.podcast. Toda semana um convidado diferente, falamos sobre saúde mental. Então, inscreva-se no canal. Se esse assunto foi pertinente para você ou conhece alguém que está precisando, encaminhe e compartilhe. Curte nosso vídeo, que isso é importante pra gente, Isso né, engaja Rafinha? bastante. Muito obrigada. Obrigada, Rafinha. Obrigada, Obrigado. Ana. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Então, tá bom. Até segunda, às 21. Às 21? Não, às 21 estamos de volta. Valeu! Tchau.